Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos conversar sobre lenda africana. Vamos conhecer um pouquinho da cultura afro-brasileira por meio desse gênero discursivo textual que nós intitulamos lenda. Vocês sabem que a lenda são narrativas escritas, né? Antigamente as lendas eram narrativas orais, passadas de geração para geração, e hoje nós temos elas escritas, né? Com o advento da escrita nós temos acesso aos materiais impressos, aos livros impressos que nos possibilitam a leitura de diversas lendas, diversos textos de uma forma geral, e também com as tecnologias digitais de informação cada vez mais presentes no nosso cotidiano, nós temos a possibilidade de ter as lendas por meio dos ambientes virtuais, não só as lendas como os textos dos mais variados gêneros discursivos, né? Podemos ter contos, crônicas, poesias, romances e etc., tudo ao nosso dispor por meio dos ambientes virtuais aí também, né? Então, parabenizo vocês por estarem aí conosco assistindo as videoaulas e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Então, nós vamos ler e interpretar uma lenda africana e compreender o discurso direto e o discurso indireto. Vocês provavelmente já tiveram aí a oportunidade de fazer também várias atividades nas quais o professor pede para vocês localizar o discurso direto, a fala direta dos personagens, né? O momento que é feita a fala de uma pessoa. E também o discurso indireto, né, que é quando alguém está contando aquilo que o outro disse de forma indireta. Então é um pouquinho desses elementos que nós trabalharemos aí ao longo dessa aula. Você sabe o que um antropólogo faz? Olha aqui a pergunta problematizadora para engajar vocês com a nossa discussão aqui. Né, o que será que a palavra antropólogo significa, né? Quem estuda antropologia, o que será que significa antropologia? Né? Vocês sabem que logia veio de logos, né? Que significa conhecimento, campo de pesquisa, nesse sentido, né? Então, antropo é uma palavra que veio aí de origem grega e que significa homem, né? Mas esse homem seria aí para simbolizar o ser humano, de uma forma geral. Então, o antropólogo, ele é aquela pessoa que estuda o comportamento dos homens em uma determinada sociedade, em uma determinada comunidade, né? Então, nós temos aqui essa palavra antropólogo, que vocês já devem também ter escutado, ter lido, né, em algum momento, né, que significa aí a essa pessoa que estuda determinadas culturas, estuda determinados comportamentos de seres humanos, né? Então, embora antropo tenha aí uma significação referente a homem, né, se a gente for pesquisar nos dicionários, mas a gente tem que entender esse homem como sendo aí um recurso de metonímia, né? Porque é uma parte que indica o todo dos seres humanos. Então, quando se fala em antropólogo, podem pensar em homem, mulher, pesquisador, pesquisadora, né? Pessoas que estão tentando entender como que funciona determinadas culturas, né? Determinados comportamentos humanos em certas sociedades, em certas comunidades. Então, vejam, aqui comigo vamos estudar um pouquinho a definição de antropologia. Então, a antropologia é a ciência social que estuda o ser humano e a humanidade como um todo, seus hábitos, crenças, costumes, linguagem, leis, histórias, etc. Para conhecer e analisar a cultura dos povos atuais e extintos, os antropólogos consultam livros, fotos, registros orais, depoimentos e outras fontes de pesquisa. Vamos para a leitura, então, agora de uma lenda. Vamos ver o que essa lenda nos ensina a respeito do comportamento humano de determinadas comunidades. Então, o título aqui é Lenda Ubuntu. Conta-se que um antropólogo, ao visitar uma tribo africana, quis saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Para isso, ele propôs uma brincadeira às crianças. Ele então colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore e disse para as crianças que a primeira que chegasse até a árvore poderia ficar com a cesta. Quando o sinal foi dado, algo inusitado ocorreu. As crianças correram em direção à árvore, todas de mãos dadas. Assim, todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O homem ficou bastante intrigado e perguntou: por que vocês correram juntos se apenas um poderia ganhar todas as frutas?
Ao que uma das crianças prontamente respondeu: Ubuntu? Como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? O antropólogo ficou então emocionado com a resposta. Então essa é uma lenda africana que foi extraída do site Toda a Matéria, que é um site que tem ali uma variedade enorme de textos de diversos gêneros, inclusive lendas africanas. Se vocês tiverem interesse em fazer a leitura de mais lendas, podem consultar nesse site, fica aí a dica para vocês. E vamos aqui para a nossa primeira atividade. Então veja, temos um fragmento no qual diz assim: conta-se que um antropólogo, ao visitar uma tribo africana, quis saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Para isso, ele propôs uma brincadeira às crianças. Então, aqui será que nesse fragmento nós conseguimos descobrir quais são os personagens do texto? Então, um tempo para vocês elaborarem a nossa primeira resposta da aula de hoje. Então, retornando, pessoal, nós temos aqui, como sugestão, um exemplo, vejam lá, Ubuntu, como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? Trouxemos aqui como resposta um discurso direto, uma fala do personagem, uma fala de uma das personagens. E observem que para marcar esse discurso direto foram utilizados alguns recursos de pontuação. Nós temos aqui os 2 pontos e na outra linha parágrafo e travessão. Vejam que depois de Ubuntu a gente tem uma exclamação. Então, quando que a gente utiliza a exclamação? É uma forma de chamar a atenção de alguém com relação a algum assunto importante. Então, a gente usa ali o ponto de exclamação como essa possibilidade. E aqui tem até um vocativo. Ele está chamando o personagem e
ponto de exclamação para enfatizar a importância do que vem pela frente. Né? Como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? Opa, temos aqui uma indagação, uma pergunta, né, para que promova a reflexão, né, com relação a esse aspecto da cultura, né, desse povo que vivia nessa comunidade. Vamos para a segunda atividade, temos outro fragmento do texto, né, da nossa lenda, que diz assim: assim, todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O homem ficou bastante intrigado e perguntou: por que vocês correram juntos se apenas um poderia ganhar todas as frutas? Identifique e copie o exemplo de discurso direto em seu caderno. Então vamos ver se vocês conseguiram captar a ideia aí de o que significa um discurso direto dentro de um texto, tá? Então vamos para a segunda atividade aí, galera.
Vamos ver como ficou? O discurso direto é a fala direta da personagem, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o travessão, que é uma pontuação que indica essa fala direta, essa citação do discurso direto, e a frase, por que vocês correram juntos se apenas um poderia ganhar todas as frutas? Se vocês sublinharam esse fragmento, conseguiram entender aqui qual é o momento em que há a presença do discurso direto nesse fragmento do texto. Vamos agora ver como que é o discurso indireto, pessoal. Leiam aqui comigo. Quando em um texto o narrador utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Temos o discurso indireto. Vamos ver um exemplo? Ele então colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore e disse para as crianças que a primeira que chegasse até a árvore poderia ficar com a cesta. Então, nós temos a mesma frase que tinha sido reproduzida na forma de discurso direto, agora sendo reproduzida como discurso indireto. Percebam que não existe mais a presença do travessão, né? Porque agora nós temos um discurso indireto, que é alguém contando o que outro disse, né? Percebam ali que algumas características, algumas palavras se apresentam de forma diferente nesse enunciado, né? Porque nós temos a reprodução da fala de alguém, porém no discurso indireto. E vamos para a correção 3. Observem aqui. Ao que uma das crianças prontamente respondeu, Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? Vejam, aqui a gente tem um momento do texto que se apresenta, né, um discurso. Então, em seu caderno, transforme todo o trecho acima em discurso indireto. Vou dar um tempo, então, para vocês fazerem essa atividade.
Retornando então, pessoal, observem aqui, né, que a proposta pediu o seguinte, que era para vocês transformar todo esse trecho, né, em discurso indireto. Vocês perceberam, por conta da pontuação mesmo, né, nós temos ali a presença do travessão, nos indicando a fala direta do personagem, ou seja, um discurso direto. E como que eu transformo isso em discurso indireto? Então, uma sugestão consiste em afirmar, né, que foi então que uma das crianças respondeu que nenhuma delas poderia ficar feliz se as outras estivessem tristes. Vejam que a estrutura da frase permaneceu, porém a gente acrescenta ali algumas palavras, né, que vai transformar o nosso discurso direto num discurso indireto, ok? Então, só para a gente refletir, observem aqui comigo, o Ubuntu é uma filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento interpessoal. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos, oprimidos. De Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Eu sou porque nós somos, né? Então é uma filosofia, é um pensamento, é uma concepção de vida, né? A felicidade para uma pessoa só dentro daquela comunidade não pode existir. Por quê? Porque se um está feliz, todos os demais também têm que estar felizes, né? Então, se um consegue alguma riqueza, algum bem material a mais, eles se sentem na obrigação de dividir com os outros para que todos possam ficar felizes, né? Então, uma das concepções de vida defendidas por eles é afirmar que nós, enquanto seres humanos, nós não somos, mas nós intersomos. Nós só existimos a partir da interação com os outros, dos nossos relacionamentos com o meio social e com as demais pessoas com quem a gente convive, né? Então, se intersomos, os nossos sentimentos de felicidade e tristeza são compartilhados. Portanto, devemos fazer sempre o possível para que o nosso semelhante, para que a pessoa com quem nós convivemos, possa estar bem, estar se sentindo bem e estar contente, que aí sim nós também estaremos contentes nesse sentido. Então é uma filosofia de vida, é uma concepção de existência, né? A partir de ser com os outros e compartilhar a existência com. Então, nessa aula, nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura de uma lenda africana, compreendemos o discurso direto e o discurso indireto. Tivemos a oportunidade de fazer algumas atividades nas quais vocês viram a pontuação usada para o discurso direto, né? Usamos ali o travessão para demarcar a fala de um determinado personagem. Vimos como que você transcreve o discurso direto para o discurso indireto, né? E isso contribui muito para que a gente possa se aprimorar aí das possibilidades, né, de trabalhar com a linguagem, né? Como que a gente faz as narrativas, como que nós transcrevemos a fala do outro dentro de um texto narrativo, né? E como que é possível fazer o discurso direto e o discurso indireto. Além disso, também aprendemos aí mais um pouco sobre a cultura afro-brasileira por meio da leitura de uma lenda que nos trouxe um ensinamento moral muito importante, né? O de que nós intersomos, porque só existimos na interação com o nosso semelhante. Então, agradeço muito a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.